Fala galera, beleza? Falar um pouquinho sobre as grandes paisagens naturais da Terra. Uma coisa que é fácil da gente perceber é que as características da natureza, elas sempre acompanham características climáticas. O clima é um dos grandes definidores das características climáticas que a gente encontra pelo mundo, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, as zonas climáticas da Terra, a gente percebe que a distribuição dos climas não vai ser muito diferente da distribuição que a gente encontra em algumas dessas grandes formações naturais. Quais vão ser essas grandes formações, pessoal? Nós temos as florestas tropicais, as savanas, os desertos gelados, os chaparral, né, também chamado de vegetação mediterrânea, os campos de regiões temperadas, as florestas temperadas, as taigas e a tundra, encontrada tanto em regiões árticas como também nas vegetações de alta montanha. Né? As florestas equatoriais, pessoal, encontradas em várias regiões do planeta, mas com grande destaque para a América do Sul. Como o próprio nome diz, são florestas que são cortadas ou muito próximas à linha do Equador. Por conta disso, são ambientes extremamente quentes e úmidos ao longo de todo o ano. A vegetação extremamente adaptada a isso. Nós temos uma vegetação densa, de alta biodiversidade, latifoliada, certo? Como a gente pode perceber no exemplo dessa fotografia aqui. Latifoliada quer dizer o quê? Uma floresta que possui folhas grandes e largas. Essa característica das florestas equatoriais, ela está diretamente relacionada à grande quantidade de luz e de água que existe nessas florestas. Então, essas florestas elas podem perder água à vontade no processo de fotossíntese, que isso não vai ser nenhum problema, né? Ela está num ambiente extremamente úmido, extremamente chuvoso. A gente encontra também algumas plantas hidrófilas nesse ambiente. Aqui no caso da floresta amazônica, nós encontramos aí a famosa Vitória régia, uma planta que vive dentro d'água. Então, além de ser uma floresta adaptada a um ambiente extremamente úmido, ela possui também espécies que são tipicamente aquáticas. As florestas tropicais. As florestas tropicais se assemelham um pouco às florestas equatoriais no que diz respeito à densidade, elas também são bastante densas, e também no que diz respeito à biodiversidade. A biodiversidade nessas florestas tropicais é gigantesca. Por metro quadrado, chega a ser maior até do que a encontrada na floresta amazônica. Então são florestas extremamente ricas e também muito ameaçadas. A maior parte das florestas tropicais do mundo já desapareceram. As savanas. As savanas, normalmente quando a gente fala das savanas, a gente tem essa imagem na cabeça, né? As savanas africanas. As savanas vão ser biomas de ambientes de clima tropical. Então, são ambientes onde nós temos uma estação do ano bastante seca e uma estação do ano bastante chuvosa. Esse contraste faz com que a vegetação seja bastante adaptada a essas duas características. Então, a vegetação consegue suportar grandes quantidades de água, mas também consegue passar longos períodos de estiagem. Aqui no Brasil nós temos o Cerrado, que é um exemplo de savana. Na verdade, a savana de maior biodiversidade do planeta. Normalmente, quando a gente vê as imagens das savanas africanas com aquela fauna de grande porte, dá a impressão de que ela tem uma biodiversidade maior do que a nossa, mas a microfauna do Cerrado é gigantesca. A quantidade de plantas medicinais nesse ambiente também é muito alta.
os desertos. Os desertos vão ser caracterizados pelo seu clima árido, principalmente. São ambientes onde a vida existe, porém é muito escassa e encontrada com uma adaptação gigantesca ao ambiente. Nós temos nesses ambientes uma grande concentração de plantas xerófilas, né? Plantas adaptadas a esse ambiente extremamente seco, como é o caso dos cactos, por exemplo. Alguns desertos apresentando aí ambientes ainda mais áridos, né? Ainda mais secos e com uma quantidade ainda menor de vida. As florestas temperadas elas têm características muito ligadas às estações do ano. São florestas que em cada estação do ano tem uma característica muito particular. São chamadas também de florestas temperadas decíduas, porque durante o inverno elas vão perder, durante o outono, na verdade, elas vão perder completamente as folhas e vão passar todo o inverno sem a folhagem. Então nós temos aí, ó, nesse exemplo, um mesmo espaço em 4 momentos diferentes. Em cada estação do ano, esse tipo de vegetação se adapta de uma forma muito característica. As florestas boreais, também chamada de taiga. A floresta boreal ela vai ser caracterizada principalmente pelos pinheiros. Elas vão ser encontradas em praticamente todo o hemisfério norte, próximo ao Círculo Polar Norte. Então é uma vegetação de climas bastante frios, mas não tão frios como a tundra. A tundra vai ser a vegetação encontrada em regiões polares, né? Então nós temos aqui, nesse caso, uma vegetação que passa a maior parte do ano coberta de neve. Ela só vai aparecer durante o verão polar e vai ser formada principalmente por musgos e líquens. Aqui uma imagem desse mesmo ambiente durante o inverno, né? Então é assim que fica a tundra a maior parte do ano. Temos também a vegetação mediterrânea. O nome faz uma referência ao mar Mediterrâneo, onde nós encontramos ao mar Mediterrâneo que banha o sul da Europa e o norte da África, e onde nós encontramos boa parte dessa vegetação mediterrânea do planeta, embora ela também possa ser encontrada em alguns outros lugares, como na Califórnia, em algumas áreas do Chile e também no sul do continente africano, na África do Sul. Ele vai ser caracterizado por invernos bastante chuvosos e verões secos. Comparado com o restante do continente europeu, é um ambiente de climas mais amenos. Aí uma outra imagem dessa vegetação mediterrânea. Valeu, galera!